Aleluias! Ele é o Deus do sobrenatural. Que bom que você pode afirmar e expressar com convicção que você crê nele. Eu quero convidar você a orar, a derramar o seu coração, a pedir sinceramente e honestamente que Deus fale com você durante esse tempo. Deus tem uma palavra no seu coração e você precisa estar disponível, desejoso em querer ouvir a sua voz. Podemos orar? Amado Senhor e Deus, queremos apresentar-nos e trazer diante da Tua presença toda a preocupação, a angústia, dificuldade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar por cada pessoa que está nos ouvindo. Em cada lugar onde o Teu povo está, ó Deus, na sua casa, ó Deus, ouvindo, talvez indo para o trabalho. Outras vezes, alguns estão, Senhor, no leito de um hospital. E nós clamamos e oramos por todos aqueles que precisam do Teu socorro. Intercedemos, ó Pai, pela aflição na alma de muitas pessoas por causa das perdas, das preocupações financeiras, das dificuldades com a família. Ó Deus, das aflições em relação aos filhos, as decisões a tomar. Qualquer que seja, ó Deus, a dificuldade que aqueles que estão nos ouvindo nesse instante estão vivenciando, nós clamamos pela Tua intervenção e pedimos que o nosso coração seja preparado para ouvir a Tua palavra. Fala o nosso coração que nós queremos Te ouvir. Amém e amém. Muito bom, que bom que você está aqui nos acompanhando. Hoje eu quero compartilhar com vocês a terceira mensagem da nossa série Cave Mais Um Pouco. Nós aprendemos durante esse tempo que quando nós estamos às vezes num poço ou no fundo do poço, o único olhar que nós temos é para cima. E quando nós olhamos para cima e clamamos ao nosso Deus para que Ele nos tire daquele lugar, por vezes a voz ou aquilo que Ele vai falar ao nosso coração é: cave mais um pouco. A primeira impressão que nós temos ao ouvir a voz de Deus, o chamado para perseverar em alguma situação, é que nós tendemos a desanimar ou compreendemos ou concluímos que o Senhor não se importa conosco ou não está nos ouvindo. Outros sentem-se culpados e avaliam que eles estão sendo castigados ou punidos por Deus. Na verdade, quando Deus está dizendo cave mais um pouco, Ele sabe que debaixo daquela terra, debaixo daquele lugar existem águas. As águas que vão nos tirar daquele lugar e águas que vão alimentar muitas outras pessoas. Deus conhece todas as coisas. As intenções de Deus é sempre ampliar e preparar-nos para viver os seus propósitos. Então hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o tema Cave Mais por transformação. Então, cave mais por transformação. É uma série de mensagens inspirada na vida de Elias. Nós estamos indo desde o capítulo 17, depois hoje será o capítulo 18, depois no próximo domingo eu estarei falando sobre o capítulo 19, onde nós vamos estar ouvindo sobre cave mais por abrigo. Você não pode perder. Você viu que Elias é chamado por Tiago de um homem de oração. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou para não chover e não choveu durante 3 anos e meio. Depois ele orou para que chovesse e os céus deu chuva. Nós precisamos entender melhor este contexto.
Você percebeu e aprendeu que antes de Deus nos levar para ser um instrumento diante de Deus, antes de nós experimentarmos o cumprimento da promessa de Deus, você vai ser levado ao deserto. Você vai ser matriculado na faculdade da aflição. Você vai ser convocado a cavar mais um pouco. Você vê, por exemplo, que o resultado de Elias ter sido levado para Querite, que significa lugar onde ele é talhado, onde ele é moldado, onde ele é podado, isto que significa a palavra Querite, Deus levou, ali ele foi alimentado pelos corvos. Depois disso veio a palavra do Senhor e disse a ele: vai para Sarepta. A palavra Sarepta significa fornalha. É aquela ideia que nós muitas vezes percebemos. Cave mais um pouco. E ele foi para Sarepta. Ali ele foi alimentado por uma viúva que tinha apenas uma única refeição, tinha um filho. E além dele ter sido alimentado e o milagre acontecer, no meio desta história, o filho desta mulher morre. Ali o profeta, ele ora, ele fala com Deus, abre o seu coração, questiona o Senhor e por 3 vezes em secreto ele ora. E Deus, pela primeira vez até aqui, você vê o milagre de um morto sendo ressuscitado pelo poder de Deus. Que coisa extraordinária! Eu quero te dizer que as dificuldades que Deus permite na nossa vida são oportunidades de nós experimentarmos mais do poder de Deus. Nós somos moldados e experimentados, e a glória de Deus se revela também nas nossas dificuldades. Isto quando nós vamos para o secreto do nosso quarto. Eu sei que na nossa humanidade nós não compreendemos aquilo que está acontecendo como sendo um plano de Deus ou um propósito de Deus. Mas quando nós tomamos a nossa aflição e vamos até o Senhor, Ele ministra ao nosso coração, Ele ministra a nossa alma e nos mostra o caminho que nós devemos percorrer. Então, nós aprendemos domingo passado que nós cavamos mais um pouco porque Deus está nos preparando. Agora, olha como terminou o texto depois destas 3 experiências de aflição que o profeta passou. No versículo 24 do capítulo 17 diz assim: então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Até antes de Sarepta e Querite, Elias não era um homem de expressão. Elias era o profeta de Deus, mas sua influência ainda não se expandia do jeito que precisava se expandir para ele realizar o seu chamado como profeta de Deus. Só depois dele passar por Querite, só depois dele passar por Sarepta, só depois dele viver um momento de aflição pelo luto de um filho de uma viúva e ele ser um instrumento de Deus, depois desse tempo, chegado aproximadamente 3 anos, a palavra de Deus vem novamente para ele. Lembre-se, ele foi matriculado durante 3 anos no deserto, na aflição, na fornalha, no lugar dele ser talhado. E ali, ele sendo fiel, ali Deus trabalhou nele. Antes de Deus trabalhar por meio de você, queridos, Ele precisa trabalhar primeiramente em você. O nosso caráter é a primeira área que Deus quer trabalhar em nós. Um caráter frágil, sendo usado por Deus, ou vivendo grandes responsabilidades, é desastroso, porque não sustenta. Quando as nossas raízes não são profundas, quando o nosso fundamento não é estabelecido, a ruína é grande e o prejuízo é enorme. E muita gente sofre quando homens e mulheres estão em grande responsabilidade e eles caem. E Deus sabe disso. Por isso que antes de nós sermos usados por Deus, nós vamos ter que passar por Querite.
nós vamos ter que passar por Sarepta, nós vamos ter que passar pelas aflições. Por isso que Deus está dizendo para a sua igreja, para a PIB de Jacareí, para mim e para você: cave mais um pouco, cave mais um pouco. Depois disto, olha, 1 Reis capítulo 18, versículo 19, vem um grande momento. Esses 3 anos, Deus estava preparando Elias para um grande desafio, para uma confrontação com a raiz do problema de Israel. Lembre-se que nós estamos falando aqui do Reino do Norte. Depois de Salomão, o reino se dividiu em Reino do Norte, tá bom? 10 tribos, a capital Samaria, e Reino do Sul, Judá, a capital Jerusalém. Então, o reino tinha se dividido. Judá era o descendente de Davi, e ali no Reino do Norte não tinha descendentes de Davi. Ali no Reino do Norte foram 19 reis. Nenhum destes reis seguiu o Senhor. Aqui também foram 21 reis e 7 deles seguiram a vontade do Senhor. Então você percebe uma grande diferença ali. Aqui neste Reino do Norte, Deus está trabalhando. Ele está querendo lidar com as raízes daquilo que estava impedindo a bênção de Deus neste lugar. Por isso que o versículo 19 diz assim: agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. O que eu quero te dizer é que aquele lugar de aflição era o seminário preparatório para um grande enfrentamento. Eu quero dizer para você que quando Deus diz cave mais um pouco, Ele está fortalecendo suas musculaturas espirituais e preparando você para grandes conquistas. Que coisa maravilhosa quando eu recebo isto da parte do Senhor. Porque quando Deus leva você em situações de aflição, o que vem pela frente é algo grandioso que Deus está fazendo. E eu e você precisamos estar preparados para vivenciar as conquistas. Por isso que igreja, o nosso ano do ajuste, as intenções de Deus são boas. As intenções de Deus são maravilhosas, porque Ele está nos convocando a fortalecer as nossas musculaturas espirituais, porque o que Ele quer trazer é uma grande conquista. Só que isto vai depender da nossa resposta a Ele. De que maneira nós podemos responder? Hoje nós precisaremos cavar mais um pouco para viver uma transformação, porque o Senhor quer fazer algo. Não tem como andar com Deus e continuar do mesmo jeito que nós estamos. Não tem como nós vivermos coisas novas e a nossa vida permanecer da mesma maneira. Ele quer realizar grandes coisas. Por isso, eu quero falar neste dia 3 princípios sobre a transformação. A primeira delas que eu aprendo aqui com Elias é que para eu ser um instrumento de transformação, é necessário apresentar-me primeiro diante de Deus e depois diante dos homens. Primeiro diante de Deus, depois diante dos homens. Deus não chama pessoas primeiro para fazer coisas. Deus chama pessoas primeiro para andar com Ele. E à medida que nós andamos com eles, nos ajustamos a Ele, então ali nós somos usados. Muitas vezes quando nós ouvimos que Deus deseja nos usar e respondemos ao seu chamado, a nossa impressão é que logo em seguida nós vamos viver coisas extraordinárias. Não é assim. A primeira coisa que você vai vivenciar são os ajustes de Deus. Por isso, todo o primeiro chamado é para o secreto do nosso quarto. É para o nosso lugar de isolamento. É para o momento de permanecer de joelhos diante de Deus, para em público poder estar em pé. Tudo começa primeiro nesta relação íntima com Cristo, nesta relação íntima com o Espírito Santo.
nesta relação de amor com o Pai. Onde você percebe isso? Olha o que vai dizer o versículo 1 ao 3 de 1 Reis, capítulo 18. Nós lemos assim: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-te a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Guarde isso, homem que temia muito ao Senhor. A palavra do Senhor veio a Elias. Eu quero te dizer uma coisa que eu tenho falado o tempo todo para você. Você não vai agir sem uma palavra de Deus. Você só pode agir baseado numa palavra e numa promessa de Deus. Quando você lê lá Tiago, a impressão que você tem é que Elias orou porque ele quis orar para voltar a chover ou não chover. Não foi assim, gente. É Deus quem está dirigindo quais são as orações mais poderosas. Aquela que da oração forte, do homem da oração forte, não. A oração mais poderosa é aquela que expressa a vontade de Deus. A oração mais poderosa é quando nós oramos baseado na palavra de Deus. A oração que Deus vai nos ouvir é aquela que nós fazemos de acordo com a sua vontade. Então a palavra veio para Elias dizendo: agora vá, apresenta-te, porque eu vou fazer chover. Cuidado, não foi Elias que fez chover, foi Deus que fez chover. Então qual foi a responsabilidade de Elias? Se sujeitar à vontade de Deus, se ajustar à vontade de Deus. Ele não saiu orando as orações que ele gostaria, não. Ele estava sensível ao que Deus deseja fazer. É isto que Elias está fazendo. E ali também tem Obadias, outro homem, instrumento diante de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não usa uma pessoa, Deus não usa uma igreja, Deus usa quem Ele quiser. E é muita gente que Deus quer envolver na sua obra, porque é reino, não é igreja, não é um gueto, não é uma tribo, não é uma coisa só, é o reino de Deus. Você e eu precisamos juntar-nos ao que Deus está fazendo. É isto que nós aprendemos aqui na palavra. Olha que coisa linda. A palavra de Deus vai nos dizer que se eu e você queremos ser um instrumento de Deus, nós temos primeiramente que apresentar-nos a Deus. Olha o que disse o apóstolo Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 15. Diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Aqui o texto fala três coisas lindas. A primeira delas: procura apresentar-te. A quem? Primeiro a Deus. Gente, preste atenção. Às vezes nós estamos mais preocupados com a aprovação das pessoas. Às vezes nós estamos mais preocupados em querer o reconhecimento de alguém. Pode ser de uma mãe, de um pai, de um pastor, de um líder, de um amigo, de uma esposa, de um esposo. E a palavra de Deus está dizendo: procura apresentar-te a Deus. Então nós precisamos apresentar-nos primeiro diante de Deus, depois diante dos homens. A segunda coisa que esse texto vai falar é que nós temos que apresentar-nos aprovados. Aqui tem uma das grandes chaves, gente. Você sabe qual é a primeira condição para você ser aprovado? Talvez você pode imaginar assim: obediência. Eu quero dizer não. Não é. Não é, pastor, não. A primeira coisa para alguém ser aprovado é passar por uma prova. Por muitas provas. Nenhuma pessoa recebe o selo de aprovado. Ninguém recebe o selo de aprovado por Deus se não passar por muitas provas. Então está implícito ali. Eu e você sabemos que vamos passar por provas. Não é uma escolha nossa. Se eu estou orando por crescimento espiritual, se eu estou orando para que a nossa igreja cresça, avance, se eu desejo experimentar as conquistas, se nós desejamos crescer em qualquer área da nossa vida, é inevitável eu e você passarmos por provas. Talvez alguns de vocês vão dizer: ah, pastor, eu não quero orar então, eu não quero a dificuldade. Então você está escolhendo a ideia de permanecer criança a vida toda.
E aí eu estou te dizendo, isso não é saudável. Isto não é da vontade de Deus. Cabe mais um pouco, é um chamado de crescer para baixo. É um chamado para criar raiz. É um chamado para estabelecer os fundamentos. Todo bom construtor sabe que se você não tiver um fundamento sólido e firme, grande será o desastre se você não estiver edificado sobre a rocha. E o que a palavra de Deus está dizendo para nós neste ano, querida PIB de Jacareí, você amado que pertence a essa família, você que está vivendo na pandemia, você que está passando por aflições, Deus está nos dando a oportunidade de crescer para baixo. Crescer para baixo significa aprofundar as suas raízes. E como nós fazemos isso? Como nós vivemos isso? Pela aprovação. Nenhum obreiro consegue se apresentar diante de Deus aprovado, se não passar pelas provas. E Deus é tão misericordioso, que mesmo que você reprove, Ele vai dar a você a segunda oportunidade de passar. As coisas vão voltar a acontecer para você, não porque Deus está judiando de você, mas porque Ele quer te dar o carimbo de aprovado. Porque quando você experimenta e passa aprovado por Querite, e passa aprovado com Sarepta, sabe para onde você vai? Para o Monte Carmelo. Você vai enfrentar as entidades espirituais e você vai ver a glória de Deus com o povo de Deus como você nunca antes viu na sua história, como você nunca viu antes na sua família, como você nunca viu antes diante de Deus. Você vai ter experiências extraordinárias, porque este Deus deseja fazer maravilhas, mas Ele está buscando pessoas que se alinhem, que concordem, que se ajustem à sua vontade. E aí você encontra este versículo que nos chama a uma habilidade. Poucas habilidades a Bíblia apresenta em termos de competências para ser um obreiro. Mas uma delas a Bíblia deixa clara: que maneje bem a palavra da verdade. Que tenha domínio, que saiba manusear, que domine a palavra profética do Senhor. E isto, gente, Elias sabia fazer muito bem, porque os ouvidos deles estavam sensíveis à vontade de Deus. Que maneje bem a palavra da verdade. E isto é precioso e extraordinário. E ali Elias estava preparado para enfrentar os desafios. Olha o que vai dizer o versículo 16 e 17. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? É como se ele estivesse dizendo: até que enfim apareceu o perturbador de Israel. Olha que coisa interessante. Acabe, gente, ele era dominado por uma atitude vitimista. É igualzinho aquelas pessoas que quando elas erram, elas querem driblar a sua responsabilidade e colocar a culpa no outro. Aqui ele está dizendo: não, é você o perturbador, é você que está afligindo. É como se ele dissesse assim: olha, por causa de você, nós estamos há 3 anos sem chuva e sem orvalho. Estamos padecendo, estamos sofrendo, porque você fez isso. É muito comum os profetas serem acusados diante das revelações que eles dão no discernimento espiritual quando não são favoráveis ao povo. Quanta gente diz assim: você me amaldiçoou, mãe. Você me amaldiçoou, pai. Você me amaldiçoou, pastor. Não é uma maldição, mas é um discernimento dizendo para você: se você continuar, olha o que vai acontecer com a sua vida. Não vá por esse caminho. O espírito de vitimista aqui, de Acabe, é altamente manipulador. Ele está tentando reverter a situação. É como quando alguém bebe e bate o carro e vai dizer: não fui eu, foi alguém que me fechou. Não fui eu o culpado. Eu bati nela porque você me provocou, por isso que eu bati em você. Não, eu fiz aquilo porque eu não estava bem. Sempre quando as pessoas não querem assumir a sua responsabilidade, elas agem igual a Acabe. Quando vem o espírito profético, eles dizem: foi você que é o culpado. Este é o espírito vitimista. Eu quero te dizer, querido, se você quer experimentar uma transformação na sua vida, você precisa assumir a sua responsabilidade. Você precisa perguntar a Deus: o que o Senhor está pensando de mim?
Eu quero me apresentar diante do Senhor. Eu quero ouvir do Senhor o que o Senhor está dizendo. E eu quero assumir a minha responsabilidade. Eu quero viver e eu vou me arrepender. E eu vou consertar. E eu vou mudar. E eu vou correr atrás. É como se Deus estivesse dizendo: deixe de ser Acabe. Pare de ficar como vítima. Assuma a sua responsabilidade e reconheça diante de Deus, porque Ele quer curar, porque Ele quer transformar. É isto que nós aprendemos nesse texto. Para ser um instrumento de Deus, de transformação, é necessário, segundo lugar, anote aí, temer ao Senhor e não aos homens. O primeiro nós falamos, apresentar-se primeiro diante de Deus e depois diante dos homens. E o segundo princípio é você temer ao Senhor e não aos homens. Olha o que vai dizer o versículo 10 ao 13. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu Senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estava lá, ele o fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. O versículo 13 diz: por acaso não ouvistes, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada um, e os abasteci de comida e água. Obadias não temeu o homem, ele temeu Deus. Que coisa extraordinária que eu vejo aqui. Gente, os profetas estavam sendo mortos por Jezabel, pelo espírito de rebelião. Os profetas estavam sendo perseguidos. A palavra de Deus estava sendo atacada, sabe? Queriam matar a voz do Senhor. E ali, durante este contexto, Obadias, o servo do rei, está dizendo a Elias: eu temo o Senhor e eu estou agindo, eu estou escondendo, gente, meu Senhor, saiba que eu temo. Eu quero te dizer que quando nós tememos mais o homem do que a Deus, inevitavelmente nós vamos arrumar armadilhas para nós. Nós vamos comprometer mais a nossa história. Nós vamos viver de verdade grandes desastres. As coisas saem, escapam pelas nossas mãos. A transformação é comprometida. A obra de Deus para. Por isso que Deus estava preparando Elias ali em Querite e em Sarepta. Porque ele precisava sair dali um homem diferente, um homem ousado. Um homem cheio de unção, um homem, por que aquele rapaz morreu? Porque eu imagino que depois dele ter ressuscitado pelo poder de Deus, ele saiu sabendo e entendendo que Deus é grandioso. E ao mesmo tempo, a pessoa disse: agora eu sei que você é profeta do Senhor, e você é um homem de Deus. Eu quero te dizer, quando você está cavando mais um pouco, Deus está preparando você. Sabe o que Deus está gerando em você? Autoridade espiritual. Sabe o que Deus está gerando em você enquanto você está cavando ali? Essa musculatura interna que vai sustentar quando você estiver em público. Porque lá em público a luta é terrível. As bajulações, as críticas, as perseguições, as confusões, as seduções são intensas. Então Deus vai preparar e dar condições você no secreto. Em Querite, em Sarepta, é ali que ele vai trabalhar o seu caráter. É isto que está acontecendo com Elias, sabe? Em várias ocasiões na Bíblia, percebemos a necessidade de levantar 2 tipos de altares. O altar escondido no íntimo e o altar em público, que é o testemunhal. Um para Deus e o outro para as pessoas. São 2 tipos de altares, mas primeiro começa com o altar íntimo. Primeiro começa no quarto. O primeiro altar fala do testemunho que Deus dá acerca de nós. E o segundo altar fala do testemunho que nós damos acerca de Deus. Está conseguindo entender isso? O primeiro altar é Deus quem dá testemunho de nós. E o segundo altar somos nós que damos testemunhos de Deus. Mas tudo começa
no primeiro altar. Sabe, Deus está chamando pessoas a esta intimidade. O altar íntimo sempre vai preceder ao testemunho. Esta é a lei dos dois altares. Ou seja, antes de sermos apresentados aos homens, sabe, aos homens, nós precisamos nos apresentarmos diante de Deus. Estes são os princípios que Deus está trabalhando. E é na intimidade que Deus desenvolve em nós temor. Não há coisa mais preciosa do que você temer ao Senhor. Em terceiro lugar, para você ser um instrumento de uma transformação, é necessário, além de você se apresentar diante de Deus primeiro e depois diante dos homens, e segundo, você temer ao Senhor como Obadias primeiro, e você não temer aos homens, e você pagar o preço da crítica, da rejeição, não se seduzir pela bajulação, pelos aplausos. Aí você tem o terceiro princípio, que eu quero que você guarde muito bem: tratar as raízes que nos impedem de desfrutar das bênçãos de Deus. Quando você está cavando mais um pouco, quem já cavou alguma coisa sabe, você vai encontrar muitas raízes. E ali, quando você mexe nas raízes, você está lidando com aquilo que causa. Você vai lidar com aquilo que provoca. Porque o problema muitas vezes é de raiz, não é de comportamento. O comportamento é aquilo que a gente vê. Mas há tantas raízes que estão dentro de nós que nem sempre nós percebemos. E Deus quer tratar estas raízes. Olha o que vai dizer o versículo 18 e 21. Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Aqui ele está falando qual é a raiz. Não sou eu, é você, a casa do teu pai, a tua família, as tuas gerações. Porque vocês abandonaram o Senhor, criaram outros deuses e deixaram os mandamentos. Aí vem Elias dizendo, Elias dirigiu-se ao povo, agora não é mais a Acabe. Porque o povo também tem responsabilidade. Quero te dizer uma coisa, é verdade que um líder influencia, mas é verdade que Deus também julga o povo. Não pode viver como vítima. Ah não, não tenho culpa. Ah não, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu líder. Não, não cola isso diante de Deus. Aqui vem agora uma palavra para o povo. Ele está dizendo assim, Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Até quando? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Olha que coisa, o povo está tão confuso, tão inconstante, tão, sabe, meio a meio. Eu quero te dizer que Deus não tolera coisas mornas. Ou você vai se entregar ao Senhor, ou você vai se afastar. Ou você vai escolher. Não dá para ficar no meio. É esta a confrontação que Elias está dizendo para o povo. Não dá para continuar do jeito que vocês estão. E as raízes aqui é o culto a Baal, o abandono de Deus e o abandono dos mandamentos. E Elias vai confrontar o povo. Deus aqui estava tratando dois tipos de incredulidade, queridos. A primeira incredulidade, ele estava tratando a incredulidade de que Deus pode trazer juízo. Ou seja, há muitos que acham, não, está tudo bem, está tudo ótimo, as coisas vão melhorar, as coisas vão ficar maravilhosas, Deus está me abençoando porque eu estou prosperando, está tudo maravilhoso. E chega um momento que Deus vai dizer, eu estou trazendo o juízo. Eu estou trazendo a disciplina. Eu quero te dizer que de verdade Deus ama, mas também Deus julga. Se Deus não trouxesse juízo, então Ele estaria contradizendo a si mesmo. E tudo se tornaria um caos. Então Deus exerce disciplina sim. Então Ele está trazendo agora o juízo. E a segunda coisa que Deus quer tratar na incredulidade é que Ele tem o poder de restaurar. É que Ele pode... e Ele fará, e Ele traz as coisas novas.
ele tem um tempo também de restauração. Por isso que você lê no versículo 30 ao 32 assim: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com a capacidade de 2 medidas de semente. Algumas coisas interessantes aparecem nesse texto. No primeiro texto, foi Elias que se aproximou diante do povo e disse: decidam a quem vocês vão servir. Mas chega um momento agora que ele lidera. Primeiro, ele se inclina ao povo, mas depois ele chama o povo para seguir. Aí ele está dizendo: aproximem-se de mim. E aí ele faz, a primeira coisa que ele faz, queridos, é restaurar o altar ao Senhor. Quanto tempo esse altar não recebia adoração? Lembrando que sacrifício era a adoração que Deus pedia. Há quanto tempo este lugar? Sabe que outra coisa me impressiona nesse texto? Você pode mencionar: pastor, mas aqui ele pegou 12 pedras. Por que ele não pegou só 10? Serão 10 tribos da região do norte. Sabe por quê? Porque quando Deus quer fazer algo, Ele quer alcançar o seu povo inteiro. Porque quando Deus quer alcançar algo, Ele não está vendo fronteiras. Porque Deus não é um Deus de gueto. Deus não é um Deus, sabe, de uma manada. Deus não é um Deus de um grupinho, de uma igreja. Ele quer restaurar o seu reino. Eles escolheram 12 pedras. E não apenas 10, estavam incluindo as outras 2, porque ele está lembrando das intenções perfeitas de Deus. Então 12 pedras, porque era testemunha. Ele está dizendo: eu estou restaurando as intenções desde o princípio. A aliança que eu fiz com Israel, a aliança que eu fiz com Jacó, é uma única nação. Vocês dividiram, mas as intenções do coração de Deus é uma só. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero trazer de volta, eu quero restaurar. E Ele está fazendo isto, restaurando o altar. Sabe o que Deus tem ministrado no meu coração? Que Deus está nos dando a oportunidade. O avivamento, queridos, precisa chegar em nossos lares. E nesta crise, Deus está nos dando a oportunidade de restaurar o altar de adoração na intimidade das nossas casas. Deus está nos dando a oportunidade de restaurar o altar em casa, na conjugalidade, na família, com os filhos. Às vezes eu tenho a impressão que aqui no templo nós conseguimos adorar, mas em casa nós temos dificuldade. E agora nós fomos impedidos de estar no templo e estamos nas nossas casas. E ali Deus quer restaurar um altar de adoração. Eu quero te perguntar: você tem restaurado o altar de adoração na sua casa? Tem sido restaurado o quarto secreto de intimidade, de oração? Ou você substituiu pela Netflix? Ou você substituiu por mais atividade? Ou você deu um jeitinho para continuar na mesma rotina, na mesma correria? Ou você apenas se reorganizou para seguir a mesma aflição? E aí você percebe que a aflição e a tempestade não está fora, mas está dentro de você. E aí Deus está dizendo: eu quero intimidade com você, eu quero um relacionamento. Lembra-se da mensagem deste ano, do início deste ano, 4 palavras foram ministradas para você. Primeiro intimidade, depois santidade, depois autoridade, depois conquista. Esta sequência é importante. Deus deseja restaurar o altar de adoração na nossa casa. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se manifesta em todo lugar onde há 3 elementos. Guarde isso. Você pode esquecer tudo da mensagem de hoje, menos isso. O fogo de Deus, a presença de Deus se manifesta quando há 3 elementos. Quando existe sacrifício, que é entrega. De acordo com Romanos 12, o sacrifício sou eu. É vivo,
é a minha vida. Segundo, quando há clamor, quando há oração, quando há intercessão. Clamor é diferente de oração, é a contínua repetição, é a busca intensa. Orar, clamar é muito mais que orar. Clamar é o desespero da alma. Clamar é a intensidade. Clamar é a busca incessante. Clamar é a perseverança na oração. E terceiro elemento, obediência ao que Deus está falando. Queridos, quando existem esses três elementos, quando há sacrifício, quando há clamor e quando há obediência, os céus se abrem para a manifestação do poder de Deus. Onde está escrito isso, pastor? Repare bem nesses três elementos agora no texto. Versículo 36 ao 39. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Antes quero te contar o que aconteceu no texto, para você não ficar perdido. O que aconteceu? Elias recebeu de Deus um duelo espiritual com os profetas de Baal. Eram 450 profetas de Baal, considerado Deus da prosperidade, o dono do sol, o grandioso, majestoso e aquele que faria prosperar. E Aserá, que era uma espécie de esposa de Baal, considerada a deusa da fertilidade. Estes dois deuses eram responsáveis pela prosperidade, pela chuva. Olha como Deus está trabalhando, como Deus está dizendo que só existe Ele. Não é que nem os outros são falsos, porque os outros nem existem. O que Deus está dizendo, então ali, Elias fez um desafio. Vamos oferecer sacrifícios. O desafio consistia no seguinte: cada um vai colocar o seu sacrifício e cada um invocará o seu Deus. O Deus que mandar fogo é o Deus verdadeiro. Este foi o desafio. Então, quando Elias, na hora dele orar, aí os profetas de Baal ficaram desde manhã cedinho, cantando, clamando, orando, suplicando, implorando, né? E aí Elias zombava. Gente, pensa num texto bem humorado. É esse texto do capítulo 18. Na DVTeca ou no arquivo de HD do céu, eu gostaria de ver essa cena, porque é muito, muito interessante. Elias começa zombando, dizendo: gritem mais alto. Ele pode não estar ouvindo, ele deve estar ocupado, ele deve estar distraído. Clamem. E os profetas rasgavam, cortavam, tiravam sangue, dançavam, suplicavam, imploravam e nada. Depois do meio-dia chega a vez de Elias. E o texto diz assim: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ele está lembrando a aliança. Lembra que eu falei para você? Queridos, quando você estiver perdido, lembre o que Deus já fez. Quando você não saber que caminho percorrer, lembre o que Deus já falou. Porque quando você age baseado numa palavra, você vai perceber o movimento e o extraordinário de Deus acontecendo. Preste atenção à oração de Elias. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo que fiz todas estas coisas por ordem tua. Por ordem tua. Elias não orou, queridos, para não chover porque ele quis. Não orou porque ele achou que era uma oração que deveria fazer. Ele está deixando claro que ele orou porque Deus disse para ele orar assim. Orei por ordem tua. Eu não sou responsável, a minha responsabilidade foi obedecer. E aí, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração dele voltar para Ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Reparem que coisa linda, gente. As ações de fé. Sabe o que é curioso nesse texto? Eram 3 anos e meio que não chovia. Agora, Elias foi tão ousado, gente, que eu acredito que a última água que eu acho que ele encontrou, ele pediu para ser jogada 3 vezes. Pensa num artigo caro em seca, é água.
E ali ele pede para que as pessoas tirem a água. Eles estão semeando o pouco que eles têm, e eles experimentam a glória de Deus. A isto eu chamo de oferta, a isto eu chamo de entrega, a isto eu chamo de sacrifício. Então, quando há sacrifício, quando há oração, as orações bíblicas, as orações que Deus quer ouvir, e quando nós obedecemos ao que Deus está falando, mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que elas não gostem, mesmo que não sejam favoráveis, obedeça ao Senhor, porque quando você obedece, você vai ver a glória de Deus acontecendo. No teu casamento, na tua casa, com os filhos. Você vai ver a glória de Deus acontecendo no trabalho, no ministério, na igreja. Esta tem sido a minha oração como pastor, da nossa equipe pastoral, da nossa liderança, dizer: Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos confessar o nosso pecado, nós queremos tratar a raiz. Se nós precisamos perdoar, pedir perdão, receber restauração, buscar, trata as raízes da nossa alma, Senhor, porque nós queremos os céus abertos. E quando nós vivemos isso, sabe o que acontece? As chuvas de Deus voltam quando as raízes da nossa rebelião são removidas. A chuva voltam quando as raízes da nossa rebelião são tratadas. E quando são tratadas? Quando nós cavamos mais um pouco, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós ouvimos a sua voz. Sabe o que aconteceu? Olha o que vai dizer o versículo 41 a 45, e assim já estou terminando. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover forte, e Acabe partiu do carro para Jezreel. Eu quero terminar com uma última frase. Toda oração poderosa e eficaz, ela está impregnada de perseverança. Elias orou 7 vezes para voltar a chover. Sabe o que isso ministrou tanto o meu coração esta semana? Porque Elias, quando a gente pensa assim, Elias orou para chover, nós temos aquela ideia que ele fez uma oração e logo começou a chover. Não foi assim. 7 vezes ele perseverou, ele se manteve na palavra, porque logo no versículo 1, o Senhor já tinha dito para ele: eu vou fazer chover. Mas teve uma condição, a condição era remover a idolatria, os postes ídolos, o arrependimento. Quando eu e você perseveramos na palavra, na oração, os céus se abrem e a chuva volta, a cura de Deus vem e algo extraordinário acontece. Sabe o que Deus tem ministrado no meu coração? Vale a pena você se sujeitar à vontade de Deus, vale a pena você perseverar. Eu não sei quanto tempo nós estaremos passando pelas aflições, pelas dificuldades. Elias viveu 3 anos e meio, e esses 3 anos e meio, Deus estava preparando ele para grandes conquistas. Eu quero dizer para você: não desista, não desanime, não jogue a toalha. Continue perseverando pela conversão dos seus filhos. Continue clamando uma e outra vez pelo seu casamento. Continue implorando ao Senhor por aquilo que você precisa e que você sabe que era a vontade de Deus. Elias orou 7 vezes, gente. 7 vezes ele prostrou o seu rosto no chão, clamando pela chuva. Às vezes, sabe qual é o problema? Nós desistimos rápido demais. A nossa oração não é perseverante.
A nossa oração são alguns minutos e Deus quer aquecer a vida espiritual do seu povo. Deus quer nos ensinar a orar, a clamar, a buscar, para que os céus se abram sobre nós. Então eu quero orar com você neste momento dizendo: Senhor Jesus, aquece o coração dos meus irmãos, aquece o coração do teu povo, leva eles, ó Deus, a experimentarem o que Elias experimentou, o agir extraordinário de Deus. Senhor, esta igreja já viu os céus abertos, esta igreja já viu milagres extraordinários, esta igreja vivenciou coisas lindas diante de Deus. Agora nós estamos dizendo: Senhor, faz de novo, faz além, faz muito mais, cura, restaura a vida dos nossos filhos, da juventude, dos adolescentes, do casamento. Vem sobre a nossa alma, ensina-nos a te buscar. Queremos experimentar o teu agir, queremos ver o sobrenatural, queremos ver os milagres, a cura, mas também queremos ver o milagre da perseverança. Se o Senhor está nos dizendo: cabe mais um pouco, nós queremos obedecer, porque nós cremos que lá de baixo também tem águas de avivamento, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Então, Senhor, eu te peço, abraça cada irmão que estiver desanimado, abraça cada mulher que estiver precisando, Senhor, do teu cuidado, do teu consolo. Abraça e interfira sobre todo o casamento. Venha sobre a vida financeira do teu povo. Fala ao nosso coração. Nós queremos ver o extraordinário de Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Deus tem ministrado o teu coração. Se Ele tem falado com você, você pode fazer no comentário final seu pedido de oração. Compartilhe essa mensagem que estará no YouTube com outras pessoas. E se você chegou pela primeira vez, está ouvindo os ensinos de Deus e quer conhecer mais de Deus, e você quer entregar e tomar uma decisão ao lado de Jesus, mas não sabe como, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, gravar um áudio, uma mensagem. A nossa equipe pastoral entrará em contato com você, nós estaremos dando orientações, você poderá receber os nossos devocionais, material de estudo também, porque nós queremos conhecer você mais profundamente. Então, não deixe de dar uma mensagem para nós, ou até mesmo aqui nos comentários. Será muito bom poder partilhar as coisas de Deus com você. Tá bom? E que Deus nos abençoe. Continuemos louvando e exaltando o nosso Deus. Um dia maravilhoso para você e toda a sua família.